Bom dia, Valnice. Bom dia, Claudinha. Graça e paz. Bom dia, Cleoneide. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Graça e paz. Shalom. Graça e paz. Muito bem-vinda, meninas. Nós estamos hoje, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na nossa live de oração. Deus é bom em todo tempo. Só Ele, para nos manter de pé, para nos carregar no colo quando as coisas ficam tão difíceis. Estamos vindo de dias pesados. Bom dia, Amanda Beatriz, graça e paz, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, meninas. Depois de um feriado intenso, né? Onde nós estivemos, graças a Deus, no nosso lar, mas em intercessão por todos, porque sabemos que os dias são maus e como guerreiras de oração, mães, avós e tias de oração, esse é o nosso papel em todo o tempo. Graça e paz, sejam bem-vindas. Vamos orar para que nós possamos começar a nossa live de oração. O Senhor tem uma palavra para nós nesse dia, uma palavra do céu, uma palavra que tem sido gerada no secreto, de uma forma muito especial. O Senhor tem nos chamado nesse tempo para estarmos como atalaias do Senhor, de prontidão em muros, em brechas. Nós não, como mães de oração, avós de oração, tias de oração, mãe do coração de oração, nós não fomos chamadas só para ser crentes. Nós somos chamadas para estar servindo na obra. E o servir na obra do Senhor é estarmos ali como Neemias, reparando as roturas, as brechas, é nos colocando na brecha. Eu costumo dizer que o Senhor não nos resgatou do império das trevas porque nós somos bonitinhas, lindas e precisávamos só que Ele nos tirasse dali e nos assentasse numa cadeira na igreja. Nós fomos retiradas do império das trevas, nós fomos trazidas para o reino do Filho do amor de Deus, para estarmos ali como atalaias. Vamos orar em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Paizinho, nesta manhã, Senhor, nós declaramos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Pai de amor e Pai de bondade, sonda nossos corações, esquadrinha os nossos corações, Senhor. E se nele houver algum caminho mau, Pai, em nome de Jesus, nos coloca, Senhor, no teu reto e santo caminho. Paizinho, nós te pedimos perdão nessa manhã, Senhor. Perdão por toda a idolatria, Senhor. Perdão por toda a dureza do nosso coração, Pai. Perdão, Senhor, por todo orgulho. Perdão, Senhor, por atos, palavras e pensamentos que ainda nos afastam de Ti. Pai, nós declaramos que Deus nos dá um só coração e um só caminho para que possamos seguir, temer a Ele todos os dias, para o nosso bem, Senhor, e para o bem dos nossos filhos. Está lá em Jeremias, Pai, 32, 39. Sabemos, Senhor, que o nosso Deus vai adiante de nós, Senhor, no espírito e no poder de Elias. Ele converte o nosso coração ao coração dos nossos filhos. O coração dos desobedientes à prudência do justo. E habilita um
povo preparado para o Senhor. Porque cremos no Senhor Jesus Cristo, somos salva e nossa casa também. E servimos com alegria ao Senhor. Paizinho, sabemos que Tu multiplica a nossa descendência como a erva da terra. Fazemos nossas, Senhor, as Suas palavras em João 17, na oração sacerdotal de Jesus. Pai querido, nós Te pedimos por aqueles que o Senhor nos deu, pois eles são Teus, Senhor, assim como todas as coisas são Tuas, Pai. Não Te pedimos que os tire do mundo, Pai, mas que os livre de todo mal. Eles não são do mundo, Senhor, assim como nós também não somos. Não somos, Pai. Pai celestial, pedimos a Ti, Senhor, por aqueles que o Senhor nos deu, para que onde o Senhor estiver, eles estejam também contigo, Senhor, e vejam a Tua glória. Pai de amor e Pai de bondade, uma coisa pedimos ao Senhor e a buscaremos, que possamos habitar na casa do Senhor, juntamente com nossos filhos, para contemplar a Tua formosura e aprender no Seu templo. Pai de amor e Pai de bondade, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua paz que transcende todo o entendimento seja colocada, Senhor, no lar de cada uma das minhas irmãs, em nome de Jesus. Pai de amor e Pai de bondade, que a Tua palavra, que é a preciosa semente, Senhor, encontre nos nossos corações um solo fértil, Senhor. Um solo fértil onde ela, ao ser semeada, ela germinará, ela brotará, ela crescerá, ela florescerá e frutificará para a honra e glória do Teu nome. Trazemos cativo em obediência a Ti nesta hora, Senhor, todo o nosso pensamento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridas. Graça e paz para você que entrou quando nós estávamos orando. Ellen, minha querida, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Amadas, esse ano de 2025, nós, nas nossas lives de oração, estaremos caminhando, orando a palavra do Senhor. A palavra que é a resposta das nossas orações. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Como a mãe que ama os seus filhos deve orar? Como a mãe que ama os seus filhos deve orar? Essa foi uma pergunta que o Espírito Santo fez a mim. Como a mãe que ama os seus filhos deve orar? Ela deve orar com fé em Deus e na sua palavra. A mãe que ama os seus filhos, ela deve orar com fé em Deus e na sua palavra. Porque como nós aprendemos em 2024, nas nossas lives de oração, quem ora a palavra de Deus, ora a resposta. Quando nós oramos a palavra do Senhor, nós oramos a resposta. No livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, a palavra diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia, para que se arrependa. Será que, tendo ele prometido, não o cumprirá? Nós oramos a palavra do Senhor, porque quando oramos a palavra, nós oramos a resposta. Não posso ter dúvida sobre isso. E Números 23, 19, ele vem e ele responde
Deus não é homem para que mude, para que minta. E ele não é filho do homem para que se arrependa. Será que, tendo ele prometido, não o cumprirá? Irmãs, todas as palavras contidas na Bíblia, elas se cumprirão. Nós temos visto. Todas as promessas que contém na palavra do Senhor, elas se cumprirão. Todos os mandamentos que contém na palavra do Senhor, para minha e para a tua vida, nós precisamos guardar. Nós precisamos meditar no livro da vida, porque Josué diz isso para nós. Não se aparte dos teus olhos, da tua boca, o livro da lei. Nele medite dia e noite, para que tudo lhe vá bem. A palavra do Senhor é a verdade. Todas as promessas que Ele nos fez, que estão contidas na palavra do Senhor, elas se cumprirão. Elas se cumprirão. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Será que, tendo Ele prometido, não o cumprirá? Nós cremos num Deus que é fiel. Ele é fiel à palavra dele. E se Ele disse, se Ele prometeu, creia, vai acontecer. Porque Ele é fiel, fiel à palavra dele. Deus não é homem para se arrepender. A sua palavra, a palavra de Deus, quando nós a oramos, nós oramos com a confiança que ela vai se cumprir, porque quando oramos a palavra, simplesmente estamos dizendo: eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus. Por isso oramos a palavra. E nesse ano de 2025, nós vamos orar a palavra, vamos declarar a palavra sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos netos, nossos sobrinhos, sobre a vida das nossas crianças. Nesses dias de carnaval, o inferno não parou, pelo contrário. E como nós somos um exército de mães que oram, muito próximo a nós aqui no Rio de Janeiro, em bairros muito próximos, 4 crianças tiveram suas vidas ceifadas de uma maneira tenebrosa. E uma menininha de 7 anos teve a sua perna esmagada por uma mulher dirigindo um carro, bêbada, sem habilitação. Mais do que nunca, o Senhor tem nos chamado a orar pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens. Agora, irmãs, não é uma questão de eu orar pelo meu filho, pelo meu neto, e você pelo seu filho, pelo seu neto, ou eu orar pelo meu sobrinho. Nós estamos sendo levantadas como um exército de mães que oram para orar pelas crianças, não só das nossas crianças, não só do nosso bairro, da nossa rua ou da nossa igreja, mas pelas crianças da nossa nação, para as crianças do mundo. Nós precisamos nos levantar como mães, avós que oram pelas crianças da nação e pelas crianças do mundo, por todas as crianças. Porque o inferno está investido pesado, e como eu venho dizendo nas nossas lives, quando uma vida de criança, de jovem, de adolescente é ceifada, não é uma vida, são gerações. São gerações. E essa é uma estratégia do inferno para tentar destruir o povo de Deus. Mas o Senhor nos dá armas espirituais para combater o império das trevas. O Senhor tem nos chamado nesse tempo para levantarmos como mães de oração. Bom dia, Deise, minha querida, seja bem-vinda. O Senhor tem nos chamado nesse tempo, amadas, como atalaias de um exército de oração. A gente precisa voltar a praticar
tudo aquilo que o Senhor nos chama a praticar, a orar, a nos colocar de joelho. O grande evangelista Billy Graham, ele diz que a Bíblia é o jornal mais atual do que a notícia que vai sair amanhã. E sabe, uma das coisas que ele diz que é atualíssima, é tempo de eu e você estarmos com os 2 olhos na Bíblia, com os 2 pés dentro da igreja e com os nossos 2 joelhos dobrados em oração. A Bíblia nos diz isso desde que o Senhor estava tirando o povo do Egito. Então, quando ele diz que a Bíblia é mais atual do que a notícia que vai sair amanhã, eu e você precisamos crer nisso, porque o Senhor sempre nos chamou para orar pelos nossos filhos, a ensinar as gerações vindouras sobre os feitos do Senhor. É bíblico, está na Bíblia, está na Bíblia. Quando Josué diz que nós temos que ter os nossos olhos focados na palavra, para a gente não olhar nem para a esquerda, nem para a direita, para que tudo nos vá bem. Antes disso, lá na frente, no livro de Êxodo, isso já estava escrito. Moisés já tinha escrito isso lá. No livro de Êxodo, no capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 4. Deus concede poderes a Moisés. A partir do versículo 9. Olha o que a palavra diz. Vamos ler o 8. Se eles te não crerem nem atenderem a evidência do primeiro sinal, o Senhor falando a Moisés quando ele foi ter com Faraó, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás da água do rio e derramarás na terra seca, e as águas do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Moisés estava dizendo para o Senhor que ele não sabia falar. Moisés estava dizendo: Deus, como é que eu vou falar com o Faraó se eu não tenho boa eloquência? Nem hoje, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. Muitas mães, elas se acham como Moisés, pesada de boca, pesada de língua, e que ela não pode orar porque ela não sabe orar. Amadas, a oração que nós estamos aprendendo é a palavra do Senhor. Nós estamos aprendendo a declarar a palavra do Senhor sobre os nossos filhos. Porque dos céus, como diz Salmo 57:3, virá o nosso auxílio. E ele, dos céus, me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a tua misericórdia e a tua fidelidade. Deus é fiel à palavra dele. E todas as promessas do Senhor vão se cumprir, amadas. Nós só precisamos abrir a nossa boca e orar. Clamar ao Deus que é fiel, ao Deus que tudo pode. E não vamos orar de qualquer maneira. Nós vamos orar a palavra do Senhor. Porque quando oramos a palavra do Senhor, nós oramos a resposta. A nossa oração deve ser prioridade. A oração, ela deve ser prioridade na vida do cristão. Porque um cristão que não tem vida de oração, um cristão que não ora, ele tem a sua vida
produtiva. E o Senhor não nos chamou para sermos improdutiva. O Senhor nos chamou para que tenhamos uma vida de oração produtiva. Por isso nós estamos aprendendo juntas a orar a palavra sobre nossos filhos, a declarar a palavra de Deus sobre nossos filhos. Nós fomos chamadas nesse tempo, amadas, para ter uma vida de oração produtiva. Nós fomos chamadas não para ter uma influência inexpressiva. Nós fomos chamadas para ter uma influência expressiva sobre nossos filhos, sobre a nova geração. Nós devemos orar de forma objetiva e específica. Deus, Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo que nós oremos, mas Ele espera que eu e você, que nós pronunciemos, que nós demos vida, substância a nossas palavras. Nós não somos pesadas de língua, nós não somos, em nome de Jesus, nós não somos pesadas de língua. Deus conhece as nossas necessidades antes de nós orarmos, mas Ele deseja que nós verbalizemos pela oração aquilo que desejamos. Quando nós lemos o livro de Esdras, quando ia atravessar, quando ia para Jerusalém com o povo, Esdras fez uma oração específica. A Bíblia diz, lá em Esdras 8:21, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Nós precisamos orar de forma objetiva e específica. Esdras colocou diante do Senhor a sua necessidade e a necessidade do povo. E ele diz, ali no rio Ahava, nós apregoamos um jejum, oração, para que Deus abençoasse a nossa jornada, para que Deus abençoasse nossos filhos, para que Deus abençoasse tudo que era nosso. Você quer que Deus abençoe a sua casa, a sua jornada, a jornada dos seus filhos? Coloque diante do Senhor de forma específica. Coloque diante do Senhor de forma específica. O seu filho está desviado dos caminhos do Senhor? Quando você orar, coloque essa causa de forma específica. O meu filho ainda não está na presença do Senhor. E eu já falei para vocês, todas as vezes que eu oro por ele, eu clamo: Senhor, assim como o Senhor chamou Mateus para te seguir, chama o meu filho Diego para segui-lo em nome de Jesus. Eu digo isso para o Senhor. Eu coloco de uma forma específica: Pai, eu estou orando pelo meu filho que ainda não te aceitou como único verdadeiro Salvador. E o Senhor diz na sua palavra que o Senhor não rejeitará todo aquele que chegar ao pleno conhecimento da tua verdade e se arrepender. É bíblico, está na Bíblia. Quando eu oro ao Senhor, eu tenho que orar de uma forma específica. Eu pego a minha família e coloco diante do Senhor. Senhor, guarda o meu filho que está indo para o trabalho, guarda a minha nora, guarda o meu neto que está indo para a escola, guarda todas aquelas crianças que estão indo, que estão na escola. O ônibus da Vale leva o meu filho, mas ele não leva só o meu filho. E eu digo: Senhor, guarda todos, não só do ônibus do meu filho, mas de todos que estão se encaminhando para o trabalho. Amadas, nós estamos aprendendo a orar a palavra, porque quando oramos a palavra, nós oramos a resposta. Não ore só pelo teu filho. Eu costumo dizer que eu não posso olhar só para o meu umbigo, eu tenho que olhar para todos. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, queridas. Pode ser que você pense assim: mas irmã Neide, eu estou aqui e eu vou orar
por uma criança que está lá do outro lado do mundo, lá na Europa, lá na África. Ore, querida. Ore, porque Deus ouve a nossa oração. Mais que isso, lá em Apocalipse, Deus falou comigo essa manhã, lá no livro de Apocalipse, aleluia, lá no final da sua Bíblia, lá no finalzinho, porque às vezes as pessoas oram e ela fala assim, mas como eu vou orar por alguém que está lá em São Paulo, meu filho, meu sobrinho? Ore, porque todas as nossas orações, o Senhor, a palavra do Senhor diz, Apocalipse 8, a partir do versículo 3, olha o que a palavra diz. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações do santo. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Amadas, tem um anjo, a palavra do Senhor está dizendo que tem um anjo com um incensário de ouro em pé diante do trono, colhendo a tua e a minha oração. E ela está ali diante do trono do Senhor. Ore pelo seu filho. Ore pelas crianças do seu bairro, do seu estado, na nossa nação, pelas crianças de todas as nações. Ore pelos jovens, ore pelos adolescentes. A sua oração, a minha oração, ela está sendo colocada em taças de ouro. É a palavra do Senhor que está dizendo que o anjo ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, com as nossas orações, amados. Faça orações específicas. Eu acredito que você sabe a área que o seu filho precisa de uma oração. É física, é emocional, é espiritual. Sabe, amadas, a Bíblia é o nosso manual de vida. A nossa Bíblia, ela diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Olha o que diz Mateus 15. Uma mãe ora especificamente por sua filha, por uma área. Olha o que ela diz. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Do 21 ao 28. Obrigado, Valnice. A palavra do Senhor diz assim: a mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Aleluia! Aleluia! Essa mulher cananeia, ela orou especificamente por uma área da vida da sua filha. E quando ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amadas, nós como mães, como avós, como tias, como mães de coração, quando nossos filhos estão sofrendo, é uma dor que corta a nossa carne. Quando nós vemos uma criança sofrer, aquela dor daquela criança, daquela mãe, precisa doer em mim também. Por isso o Senhor está nos levantando nesse tempo como mães de oração, como mães que vão influenciar uma geração, que vão orar por uma geração, por essa nova geração. A mulher cananeia, ela diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amadas, é impossível o meu filho sofrer e eu não sofrer. Eu não senti. É impossível o meu neto sofrer e eu não sofrer. É impossível olhar para uma criança na minha igreja, na minha vizinhança, na escola dos meus netos, dos meus filhos, e essa dor não me atingir. A mãe estava ali pedindo: Jesus, filho de Davi, me socorre. Ela estava pedindo misericórdia. Ela fez um pedido específico. E pedidos específicos de oração geram respostas específicas. Sabe? A mulher cananeia, ela faz um pedido específico a Jesus. A primeira lição que eu aprendo com essa mãe cananeia é que uma mãe aos pés de Jesus, ela tem discernimento sobre tudo o que está acontecendo com seus filhos. A primeira lição que eu aprendo com a mulher cananeia é que uma mãe que está aos pés de Jesus, uma mãe que tem a sua vida com Jesus, que tem o seu secreto com Jesus, que faz da Bíblia o seu manual de vida, ela tem discernimento espiritual e ela tem o discernimento do que está acontecendo com os seus filhos. Jesus nada nos deixa escondido, porque todas as coisas, a Bíblia diz, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que essa mãe sabia quem era o inimigo da sua filha. Ela sabia que o problema de sua filha era espiritual. Quando estamos aos pés do Senhor, aleluia, aleluia, ela chegou. Meu Deus, aleluia. Bom dia, Ingrid Turino. Nós precisamos, amada, estar aos pés de Jesus, para termos discernimento sobre a nossa família, sobre o que está acontecendo, sobre o inimigo, que área ele está tentando nos atacar. Nós vamos ter discernimento sobre os dardos inflamados do maligno. Essa mulher cananeia, queridos, essa mulher cananeia, ela teve esse discernimento e ela clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma coisa que o reverendo Hernandes Dias Lopes disse, que eu guardei para mim e eu escrevi na minha Bíblia. Ele disse que uma pequena fé levará sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma.
uma pequena fé levará a sua alma até o céu. Mas uma grande fé trará o céu à sua alma. Essa mãe, ela possuía uma fé grande. Foi Jesus que disse para ela: mulher, grande é a sua fé. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê, a Bíblia fala de vários tipos de fé. Fé grande, fé pouca, fé fraca, fé forte, fé perseverante, fé contínua, fé não fingida, fé verdadeira, fé ousada, fé obediente, fé viva e fé morta, fé preciosa e fé rica. Jesus diz que a mulher cananeia possuía uma grande fé. Eu digo, Jesus está dizendo assim: ei, filha, você possui uma mega fé, uma grande fé. Por que é uma fé grande? Por que uma grande fé? O que é uma grande fé? Uma grande fé é uma fé salvadora. É um tipo de fé que é um presente que Deus dá aos seus eleitos. Uma fé grande é um tipo de fé que Deus dá aos seus eleitos. Por isso eu e você precisamos mergulhar no livro da lei. O secreto, amados. Porque é uma fé, é um presente que Deus nos dá. Ele dá aos eleitos. Mas como assim, irmã Neide? É uma fé que o Senhor dá aos eleitos? Sim. Lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 48, a palavra diz, Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A palavra do Senhor diz que os gentios, ouvindo aquilo, ouvindo a palavra, eles regozijavam-se, eles se alegravam e eles glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Uma fé grande é uma fé para a salvação. A mulher cananeia, ela transformou a sua necessidade em uma estrada para encontrar-se com Jesus Cristo. A mulher cananeia, ela transformou a sua necessidade em uma estrada para se encontrar com Jesus Cristo. Bom dia, Terezinha. A fé grande dessa mulher, a fé grande dessa mãe, ela veio acompanhada de humildade e adoração. A motivação para ela buscar Jesus era a libertação espiritual de sua filha. Quando eu disse para você que quando eu oro pelo meu filho, eu oro de uma maneira específica. Eu oro todos os dias: Senhor, assim como o Senhor chamou Mateus para te seguir, chamou meu filho Diego para seguir o Senhor. Eu creio nas promessas do Senhor. Eu creio nas palavras do Senhor. Eu creio e eu sei que um dia, no tempo do Senhor, ele vai estar sim seguindo ao Senhor. Eu tenho fé, eu creio no Senhor. A Bíblia, como diz Billy Graham, a Bíblia é o livro, é o jornal que tem a notícia mais atual do que
a notícia que vai sair amanhã. E o Billy Graham diz: é tempo de eu e você estarmos com os 2 olhos na Bíblia, com os 2 pés dentro da igreja e com os 2 joelhos dobrados em oração ao Senhor. Esse é o tempo. Eu e você precisamos estar com os nossos 2 olhos na Bíblia, com os nossos 2 pés dentro da igreja, porque o corpo de Cristo precisa estar unido. Eu não posso caminhar sozinha. Ele é a videira verdadeira, nós somos o ramo. E quando o ramo é cortado, jogado no chão, sem vida, ele morre. Eu preciso estar com os meus 2 olhos na Bíblia, com os meus 2 pés dentro da igreja, com os meus 2 joelhos dobrados, orando em nome de Jesus. Billy Graham me disse isso. Billy Graham deixou isso para mim e para você. Isso é uma lição, queridas. Eu e você, como mães, avós, mães de oração, mães de coração, nós precisamos estar ligada na videira, porque senão a seiva não passa. E um membro sem sangue, ele granguena e é preciso ser cortado, porque ele morre. Porque ele morre. Aleluia. Aleluia. Eu creio que orar pela libertação dos nossos filhos é um dos maiores motivos da maioria das mães que seus filhos não são crentes ou que seus filhos desviaram. Mas não ore só pelo seu filho. Ore por todas as crianças, de todas as nações. Sabe, irmãs, no ano de 2024, eu li um livro devocional escrito pela Ruth Salviano Almeida. E tem livros devocionais que eu não leio só naquele ano. Eles se tornam meus livros de cabeceira. E tem uma parte nesse livro que fala sobre uma mulher que foi defensora das crianças. Ela era alemã, ela nasceu em 1648 e ela morreu em 1726. Não sei pronunciar o nome dela direito, mas eu vou tentar. O nome dela era Henriette van Gerdorff, uma alemã. Henriette foi avó e responsável pela educação do conde Nikolaus von Zinzendorf, o fundador da comunidade Morávia, grupo de cristãos que teve grande influência na vida espiritual de John Wesley. Ela nasceu numa família rica. Ela casou aos 24 anos com um príncipe, Nikolaus. Ele tinha 4 filhos. Ela criou os 4 filhos dele e ela teve 13 filhos dela. Desses 13 filhos, 7 morreram ainda na infância. Mas você pensa que perder esses 7 filhos na infância tornou ela uma mulher amargurada, aprisionada, de mal com a vida? Não. Ela aproveitou bem todas as oportunidades de administrar uma grande propriedade, sempre cheia de visitantes, e usou os contatos com pessoas influentes para o bem. Quando nós lemos sobre a mulher cananeia, ela teve uma única oportunidade, porque a Bíblia registra que Jesus foi na cidade de Sidom e Tiró uma única vez. Ela não perdeu a oportunidade quando Jesus passou ali pela cidade de Tiro e de Sidom. Quando ela viu Jesus ali,
ela agarrou aquela oportunidade, ela foi atrás de Jesus e clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa defensora de crianças, Henriette von Gersdorff, ela aproveitou os contatos, as oportunidades que ela tinha com pessoas influentes. Ela e o marido apoiaram igreja e escola na Saxônia. Empenharam-se para que crianças de todas as classes sociais recebessem instrução e contribuir para que pastores e professores tivessem subsistência garantida. Henriette criou a Fundação Madalena, um lugar de refúgio e formação para meninas evangélicas e jovens pobres. Ela apoiou a tradução da Bíblia para a língua do povo e intercedeu em favor dos perseguidos do movimento do Contra-Reforma. Você, quando está na sua casa orando, você lembra de orar pela igreja perseguida? Se você nunca lembrou, anota aí no seu caderninho de oração. A igreja perseguida precisa da minha e da tua oração. As crianças do mundo inteiro precisam da minha e da tua oração em favor dos perseguidos do movimento Contra-Reforma. Graças à intervenção dela e do marido, foram devolvidas às famílias 1.500 crianças. Não foram 15, nem 150 crianças. 1.500 crianças de lares protestantes que haviam sido separadas a forças de seus pais para serem educadas no catolicismo romano. Além da sua proteção, Henriette ofereceu abrigo a refugiados religiosos perseguidos na Boêmia e da Morávia e compôs hinos e poesias. Nós precisamos, como parte de um exército de mães de oração, ter esse exemplo na minha e na tua vida. Você tem noção do que são 1.500 crianças devolvidas a seus pais no movimento Contra-Reforma? Essas crianças foram arrancadas de seus lares para serem educadas no catolicismo romano. Ela e o marido intercederam, pegaram aquela oportunidade que elas tinham e elas foram devolvidas. Gente, 1.500 crianças. Você consegue mensurar 1.500 crianças sendo devolvidas aos seus lares, arrancadas, porque elas foram arrancadas dos lares protestantes para serem educadas no catolicismo romano. Mas a Henriette, aquela avó que educou o seu filho, o seu neto, o conde Nicolaus, e ela o educou assim como Eunice e Lloyd educaram Timóteo. Ele foi o fundador da comunidade Morávia, grupo de cristãos que teve grande influência na vida espiritual de John Wesley. O Senhor tem me chamado, a mim e a você, para sermos defensoras de criança como essa mulher. Cuide das crianças queridas. Jesus diz: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Que eu e você possamos, queridas, ter isso em nosso coração, na nossa alma. Um exército de mães, ela não ora só pelas crianças da sua casa, da sua família, da sua igreja. É pelas crianças do mundo. Quando você estiver orando, lembre-se da igreja perseguida. Lembre-se das igrejas, lembre-se das crianças. A proteção de Henriette às crianças foi fundamental.
É difícil imaginar 1.500 delas sendo afastadas dos pais à força, quando a Bíblia ensina o contrário. Não é por força nem por violência que se realiza a obra de Deus. Nossa preocupação como mães cristãs é conduzir nossos filhos à fé no Evangelho de Cristo. Sempre devemos lembrar do versículo que nos admoesta a ensinar os filhos no caminho em que deve andar. Uma mãe cristã deve aproveitar a infância de seus filhos para que Jesus seja entronizado no coração deles. Essa aceitação espontânea e convicta lhes concederá a capacidade de se desviar das trevas e andar no caminho da luz. Ruth Salviano Almeida. Irmãs, esse é o nosso legado. Nós não podemos perder a oportunidade, queridas. Nós temos um legado para deixar para a nova geração. E esse legado está lá no Salmo 78. Abra sua Bíblia no Salmo 78. Salmo 78. Vamos ler só o versículo 3 e o versículo 4. Eu tenho dito nas outras lives, nas lives anteriores, que nós não devemos só nos preocupar em formar filhos médicos, doutores, em deixar herança. Eu e você, como mães de oração. Amém, Ingrid. Amém. 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 Todo ano eu imprimo. Oh, Jesus. Isso é uma lição. Isso é uma lição, minha irmã. Esse comentário da Ingrid é uma lição. É uma lição. Eu e você precisamos abraçar pessoas e oportunidades. Sabe quem me disse essa frase? Ingrid Turino. Ela me disse isso um dia, eu acredito que foi em 2022 ou 2023. Nós precisamos abraçar pessoas e oportunidade. Hoje Deus está te dando a oportunidade de orar especificamente por crianças, jovens e adolescentes. Ore especificamente pela igreja perseguida, pelas crianças do mundo inteiro. Ore especificamente. Esdras orou especificamente. A palavra do Senhor diz no livro de Esdras que lá, de frente ao rio Ahava, ele apregoou um jejum e oração para que Deus abençoasse a jornada dele e do povo, para que Deus abençoasse os filhos dele e tudo que eles tinham. Deus está nos dando hoje a oportunidade de orarmos por nossa casa, por nossa família, pelas crianças da nossa nação e do mundo inteiro. Salmo 78, versículo 3 e versículo 4. Olha só. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não os encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. O Salmo 78, versículo 3 e versículo 4 está dizendo para mim e para você: deixem um legado para a próxima geração. O salmista ele está deixando bem claro que nós não devemos ocultar os ensinamentos, as histórias dos nossos filhos. Devemos anunciar, transmitir à geração vindoura os louvores do Senhor, sua força e as maravilhas que ele fez. O ato de anunciar implica num compromisso ativo, intencional na educação espiritual da próxima geração. Que o exemplo dessa grande mulher de fé, porque esse livro devocional que eu li em 2024 chama-se Devocionais com Mulheres que Impactaram a História da Igreja, Heroínas da Fé.
Ruth Salviano Almeida. E eu continuo lendo, ele se tornou um livro de cabeceira para mim. Eu tenho vários livros fininhos e eles se tornam livros de cabeceira para mim. Porque eles me ensinam, eles me instruem. Salmo 78, versículo 3 e versículo 4. Ele me ensina que eu tenho que deixar um legado para a próxima geração. Minhas queridas, essa é a palavra que o Senhor colocou nos nossos corações hoje. Mães que oram. Como uma mãe que ama seus filhos devem orar. Nós iniciamos a nossa live com essa pergunta. Uma mãe que ama seus filhos, ela deve orar com fé em Deus e em sua palavra. Porque, como diz Números 23:19, Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que volte atrás. Tendo prometido, ele não o cumprirá? Você acha esse livro na internet? Na internet. Depois eu boto ele lá, Terezinha, na internet. Devocionais com mulheres que impactaram a história da igreja. Heroínas da fé. Ruth Salviano Almeida. Como a mãe que ama seus filhos devem orar. Ela deve orar com fé em Deus e em sua palavra. Porque Deus não é homem para que minta. Não é filho do homem para que se arrependa, para que volte atrás. Tendo prometido ele, não o cumprirá. Por isso nós temos caminhados nas nossas orações, mãe que ora, orando a palavra do Senhor. Amém, queridas? Antes de encerrar, antes de orarmos, eu quero te fazer um convite. No ano de 2025, nós estaremos no nosso 8º retiro do Ministério Satisfeito. Será lá, no sítio Manancial, na Dutra. E esse ano, nós estamos falando sobre o secreto. Já tem, se eu não me engano, eu não sei se é 62 ou 64 mulheres inscritas. Então, como eu disse para você, não perca essa oportunidade. Guarda essa frase para você, porque essa frase ela está escrita na minha Bíblia e em vários cadernos meus de estudo. Abrace pessoas e abrace oportunidade. Amém? Oh, Deus maravilhoso. É sim, minha amiga Ingrid. O tema é maravilhoso. É pontual. É maravilhoso, é pontual e é para um tempo como esse. Um tempo que o Senhor tem nos chamado para o secreto. Olha, já temos 63 inscritas. 64, Ana, obrigado. Glória! A nossa meta é 150. Nós temos 150 vagas. Essa é a nossa meta, não é, Ana? 150. Não perca a oportunidade. Inscreva-se. Todos os retiros têm sido bênção. Mas pensa, buscando a Deus no secreto. Ô, glória! Ei, Yasmin! Graça e paz, minha linda! Vamos orar, amadas, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Tu és santo, Senhor, Tu és poderoso, Tu és misericordioso, Tu és fiel. Santo, santo, santo é o Teu nome, Deus. Paizinho, nesta manhã, nós Te agradecemos como igreja do Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por Tu seres o nosso Pai, a nossa rocha forte, a nossa fortaleza, o Deus da nossa salvação. Paizinho, que a Tua paz, Senhor, que transcende todo o entendimento, esteja no lar de cada uma das minhas irmãs. Paizinho, nesta manhã eu oro a Ti, Senhor, pelas crianças da minha família, do meu bairro,
pelas crianças da minha igreja, pelas crianças da minha rua, da escola dos meus netos. Eu oro a Ti, Senhor, por todas as escolas, Senhor, não só do Rio de Janeiro, mas da nossa nação. Eu oro a Ti, Senhor, pelas crianças do mundo. Eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus, pela igreja perseguida. Pai de amor e Pai de bondade. A Tua palavra diz que o Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Assim como Esté disse, Pai, quando ela recebeu aquela mensagem do seu tio, e ela pregou aquele jejum, e ela disse: se eu tiver que perecer, perecerei. Pai, que cada um que serve a Ti, que confessa o Seu nome, permaneça fiel a Ti. E ainda que tiver que perecermos, pereceremos, mas não negaremos a Ti. Que o Senhor continue fortalecendo a igreja perseguida, que todos os dias, Pai, quando são chamados a negar o Seu nome, eles continuam afirmando: se tiverem que perecer, eles perecerão, mas não negarão ao Deus vivo. Pai, obrigado. Obrigado porque nós ainda, Senhor, temos liberdade de orar a Ti, de ler a Tua palavra. Por isso, Senhor, eu Te agradeço pela vida de cada homem, de cada mulher, Senhor, que, como diz a capa desse livro, impactaram a igreja. Eu Te agradeço pelos reformadores que me possibilitou estar com esse exemplar na mão. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Dá-nos um dia, Pai, cheio da Tua presença. Leva-nos, Senhor, ao centro da Tua vontade e faz em nós o Teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridas. Eita glória! Se organiza, Ingrid. Presente de Deus. Deus seja louvado. Amém. 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 Amém, queridas. Se você pegou a nossa live já pela metade, se você quiser ouvir de novo, não se esqueça. Todas as lives ficam gravadas. E na próxima terça-feira, às 9 horas, nós teremos, em nome de Jesus, a live Café com Jesus, com a nossa querida Ana Paula Fraga. Amém? Que Deus as abençoe, em nome de Jesus, porque nós oramos e cremos num Deus que vive e reina para todo o sempre. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, meninas. Tchau. Fiquem na paz.